Selo independente Sinfonia Cultural oferece podcast Ler. História de hoje: Lobo em Pele de Cordeiro. Texto do inscrito Mário Hugo. Estamos apresentando podcast Ler com Rai. Olá, sou, tudo bem? Aqui quem fala com você é tia Sumália Carajé, a tia de Santos, direto de Betim, Minas Gerais. Aquela cidade onde o prefeito quer dividir Nordeste do resto do Brasil. Tô aqui para contar com você uma novidade que agora tia Sumália, muito em breve, estará com podcast. Podcast Somália Sem Noção, trazendo com vocês os causos, a simpatia e as previsão mais sem noção do universo dos horóscopos e da astrologia. Somália Sem Noção estreia em breve no podcast e no seu áudio preferido. Aguarde! Beijinho em pé! Voltamos a apresentar podcast Ler. História de hoje: Lobo em Pele de Cordeiro. Texto do inscrito Mário Hugo. Se fosse obrigado a escolher qual animal você seria, algumas religiões pregam a reencarnação, ou seja, a possibilidade de renascer em um novo corpo, sendo uma nova etapa para o mesmo espírito. Mesmo como um animal, é o que determina algumas religiões, como o budismo, por exemplo, algumas doutrinas reencarnacionistas, ou até mesmo o hinduísmo, salvo engano meu. Parênteses do raio. E o que determinaria esse processo de encarnação e reencarnação? Isso seria o karma. Ou poderia ser, muitas vezes, o karma, uma bagagem espiritual de boas e más ações, trazidas de outras vidas. O karma, no caso, seria um débito, dharma, crédito. Vou contar aqui. O autor conta a história de seu Cláudio. Seu Cláudio certamente era considerado um bom homem pela maioria dos vizinhos. Ele só não cumprimentava um deles, mas porque nunca o viu. Havia 2 meses que o tal vizinho tinha ido morar ao seu lado. O casarão tinha muros tão altos que lembravam os muros de um presídio e ainda tinha cerca elétrica no topo. Como se quisesse aproveitar melhor os anos de vida que lhe restavam, ele acordava cedo e seguia o mesmo ritual. Aparentemente, tratava-se de uma pessoa sistemática. Numa mão, levava um saco de lixo e na outra, o seu passatempo predileto, uma gaiola com um passarinho dentro. Ele pendurava a gaiola numa árvore da calçada e colocava o saco no lixeiro. Em seguida, voltava para buscar uma cadeira. Lá de dentro, ouvia o seu lixo sendo revirado. Ele nem pegava mais a vassoura, pois sabia que não daria tempo de afugentar o tal bicho. Ele simplesmente levava mais um saco e depois de arrumar a bagunça, se sentava na cadeira e ficava ouvindo o seu pássaro cantar
enquanto assinava para os que passavam pela calçada. Era só o que podia fazer, pois seu Cláudio era mudo. Certo dia, o saco de lixo estava rasgado como sempre, e como sempre, o tão animal já tinha ido embora. Nada demais, se não fosse por um detalhe. A gaiola estava no chão, aberta, e o pássaro não mais estava lá. Só pode ter sido o cachorro do vizinho, pensou o seu Cláudio. Era a única dedução lógica, pois o único momento em que ele não o ouvia latindo era de noite, quando provavelmente o animal estava dormindo ou enquanto o seu lixo estava sendo rasgado. Ele decidiu ir até o casarão. Os muros da frente pareciam até mais altos do que os laterais. O único portão era feito de metal. Tinha uma placa com os dizeres: "Cuidado, portão eletrificado". E, para a surpresa do seu Cláudio, estava semiaberto. Ele não se atreveu a entrar. Não sem antes bater palmas. Bateu, 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 e ninguém veio atendê-lo. Também não viu nenhuma campainha. Por isso, resolveu entrar. Depois de dar alguns passos num caminho de pedra, cercado por grama, o portão se fechou atrás dele. Seu Cláudio correu para tentar impedir que ele se fechasse por completo, mas lembrou do aviso e não teve coragem para tocá-lo. Nesse momento, ele ouviu um rosnado. Era o maior cachorro que já tinha visto na vida. Mesmo de longe, o cão era enorme. O animal estava uns 5 metros à sua direita. Então, começou a correr em direção à casa que estava à sua frente, enquanto era perseguido pelo bicho. Não viu outra alternativa, senão entrar por uma das janelas que, por sorte, estava aberta. Estamos apresentando podcast Ler. A saga continua. Angra, as Fria da Noite e Rainha de Fogo estão impresso no Eclap e Amazon Kindle. Voltamos a apresentar podcast Ler. História de hoje: O Lobo em Pele de Cordeiro. Quando entrou, estava tão ofegante que se sentou numa poltrona, tão imponente quanto o restante da mobiliária. E enquanto esperava os seus batimentos cardíacos se estabilizarem, olhava para os quadros da sala. Num deles havia a pintura de uma charrete sendo puxada por homens. Olhou para um outro quadro. A pintura era praticamente parecida. A maioria dos quadros, a pintura da charrete sendo puxada, era puxada por homens negros, indígenas e alguns poucos brancos e até orientais. A estranheza das imagens, apesar de tudo, não o impediu de cochilar. Ao acordar, seu Cláudio deparou-se com um homem de roupão, apontando-lhe uma espingarda, sussurrando: "Seu ladrãozinho, como teve coragem de invadir a minha casa?" O tal homem certamente estaria tomando banho, mas por que ele sussurrava? E por que não chamou a polícia? Será que ele pretende me matar? Pensou o seu Cláudio. O dono da casa continua: Não vou te matar. Não quero sujar o meu tapete, disse o homem, como se lesse os pensamentos do invasor.
Pelo visto, você já conheceu o Hércules, continuou o dono da casa. Um dos meus cães amam animais, principalmente os que me obedecem. O meu outro cão já estava velho, por isso tive que sacrificá-lo. Nesse instante, o homem foi interrompido por bater de palmas ao longe, vindo da frente da casa. Então, o dono da casa assobiou e o cachorro veio imediatamente. Faça companhia para a nossa visita, Hércules, enquanto vejo quem é. Ordenou ao bicho e colocou a espingarda de pé próximo à porta. Enquanto seu anfitrião se dirigia para o portão, seu Cláudio pensou, olhando de relance para a espingarda. Ela não está longe, mas o cachorro está perto. Pensou o invasor. O cachorro estava tão perto que ele conseguia sentir o fedor do animal e parecia este atento a qualquer movimento do invasor, como se fosse atacá-lo a qualquer segundo. O dono da casa, chegando no portão, retirou um celular de um dos bolsos do roupão e acessou a câmera externa. Viu a senhora de casaco de lã e cabelos grisalhos. Guardou o aparelho e abriu o portão com o controle que estava no outro bolso. Bom dia, tudo bem? Em que posso ajudá-la? Indaga o homem com um sorriso no rosto. A mulher importunadora respondeu acanhada. Desculpe-me me incomodar, vizinho. Sou vizinho do seu Cláudio. Passei pela casa dele, vi a porta aberta. O chamei e ele não respondeu. Como ele mora só, fiquei preocupada e comecei a bater de porta em porta perguntando por ele. O senhor por acaso não o viu por aí? Respondendo, o dono da casa diz: eu gostaria muito de poder ajudá-la, mas me mudei há 2 meses e ainda não conheço ninguém. E, desconfiando que ela certamente recusaria, a convidou para tomar uma xícara de café. Como previsto, a senhora recusou. O atendente era especialista em interpretar as expressões faciais das pessoas. Depois que a vizinha foi embora, ele entrou novamente em sua casa, segurando uma coleira com um S estampado, e disse, esboçando um sorriso enigmático em seu rosto, revelou: parabéns, seu Cláudio. Hoje realmente é um dia especial para mim e para o Senhor. Muito mais para mim, pois acabei de encontrar um substituto perfeito para o meu querido e saudoso Rottweiler Sansão. Estamos apresentando podcast Ler com Rai. Livro Samara Carajé, A Santa do Pi, está impresso no Wiclap Amazon Kindle. Voltamos a apresentar podcast Ler. Olá, galera, aqui é o Rai, do canal do YouTube Highlander. RAYLAHGLANDER.
Assim você conseguirá encontrar o meu canal no YouTube. Da mesma forma que está escrito aqui no podcast, no seu áudio de preferência, no seu stream de áudio. Eu sou Raimundo Monteiro, romancista, escritor, comediante, ator. Você encontra os livros do selo independente Sinfonia Cultural, impresso e digital na Amazon Kindle e Wyclef. Você pesquisa pelo título e os encontra. São eles: Angra, Rainha de Fogo, continuação de Angra, Sinfonia da Noite. Ambas as histórias completas. Crônicas do Coração Enterrado, romance espiritualista. Somália Acarajé, a Santa, que é um humorístico da Tia de Santo, Somália Acarajé. Breve com podcast Somália Sem Noção. E Hipérbole, atenda o telefone. Livro juvenil. E todas essas histórias você as encontra pelo título nas plataformas aqui informadas. Você também pode contribuir com o nosso trabalho. Contribua a partir de R$10 no Pix parceiro sinfoniacultural@gmail.com e tem acesso à biblioteca digital Sinfonia Cultural. Além dos livros do selo independente, temos também livros exclusivos escolhidos especialmente para você. Você também pode participar através deste mesmo e-mail, que serve via Pix, mandando a sua história, o seu texto. Sendo o seu texto escolhido, você será informado, será lido e devidamente creditado. Desde já, muito obrigado pela atenção. Até a próxima.